Estamos iniciando mais um Saúde em Foco e dessa vez com convidados ilustres, Dr. Drauzio Varella ilustrando alguns quadros. Estejam conosco. Dr. Drauzio, eu sou Ana Helena, sou médica também, sou ginecologista, coordeno um programa de saúde onde a gente leva informação de utilidade pública. E sou sua fã, óbvio, porque o senhor tem toda essa história de vida levando a informação. Então eu gostaria que o senhor discorresse sobre isso, essa importância da conscientização da população sobre os assuntos de saúde em benefício da sua própria saúde. Eu acho que isso faz parte da nossa profissão, né? Muitos médicos acham que, não, a profissão é você atender os doentes, lógico que é. Mas a outra parte da profissão qual é? Você transmitir os conhecimentos que você tem para a população, é fazer a educação em saúde. E isso muitos profissionais podem fazer, mas é papel do médico também, ele não pode esquecer esse outro lado. Especialmente porque essa educação é o que leva à prevenção das doenças. E a prevenção, a medicina preventiva, talvez seja a parte mais importante da nossa profissão. Muito obrigada pela participação e pela vinda a Campo Grande. Eu que agradeço. Hoje nós estamos aqui com a empresária, empreendedora e publicitária Natália Ferlini, e que além de tudo isso é minha amiga, e está iniciando o empreendimento que é o canal Mais Saúde, né, Natália? Foi uma ideia que surgiu a partir do programa Saúde em Foco e que tomou corpo, tomou volume e agora está entrando no mercado de Campo Grande. Natália, explica para os telespectadores o que é o canal Mais Saúde. Isso mesmo, a ideia surgiu a partir do programa Saúde em Foco, então por que não adaptar todo esse conteúdo relevante de informação pública, que tem uma médica por trás, além de tudo minha parceira, sócia, nos dois empreendimentos, e levar isso para as clínicas e hospitais. Então é conteúdo relevante, informação de prevenção, cuidados, dicas, tudo em cima da medicina dos 4 P's, que é a medicina preditiva, proativa, preventiva e da predisposição. Então, em cima de todo esse conteúdo, a gente leva essas informações para o público em geral. E essas informações, elas vão estar disponíveis nas televisões dos hospitais, das clínicas e dos consultórios particulares. São informações passadas de uma forma lúdica, toda pautada em estudos científicos, onde durante o período de espera do paciente para aquele atendimento pelo seu médico, ele vai ter acesso a esse conteúdo. E hoje nós sabemos, né, Natália, que a informação, como bem disse o Dr. Drauzio Varella agorinha há pouco para nós, a melhor forma de se prevenir é tendo informação. É isso mesmo. Então, esse desdobramento do programa Saúde em Foco, através do canal Mais Saúde, estará em todas as clínicas, hospitais, levando informação da melhor forma possível para todo esse paciente que está ali esperando a sua consulta. Então, gente, essa é uma das nossas missões de vida, levar informações da área de saúde de uma forma acessível a toda a população. Canal Mais Saúde. Sintonize bem-estar. Nós vamos falar das manchas faciais, em especial do melasma, que é uma mancha que persegue as mulheres durante a vida toda e que piora geralmente durante a gestação. E que é uma das principais queixas de procura dos consultórios dermatológicos. E para a gente discutir um pouco mais sobre melasma, convidei Lidiane, dermatologista, da Clínica Lumina, para falarmos um pouco, discorrermos um pouco sobre esse fantasma que assombra nós todas, né, Lidiane? Isso, doutora Ana, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre estamos à disposição a tirar a dúvida da população, né, que, como você mesmo disse, é uma queixa extremamente frequente e que, principalmente as mulheres, e inclusive alguns homens hoje têm nos procurado para tratamento do melasma.
Isso daí eu achei bastante interessante, porque a gente tem essa noção de que melasma é exclusivo do sexo feminino, e não é então, né? Não é. A gente sabe hoje que na fisiopatologia do melasma nós temos 3 componentes. Existem pessoas que têm os 3 componentes, né? Tanto quais que são eles, né? A exposição ao sol, a sua genética familiar e a sua questão hormonal. Os homens não têm a parte hormonal que influencia, mas tem a genética e tem a exposição. Então eles podem também ser portadores de melasma. E eles vêm aos consultórios também com queixas de mancha para a gente instituir algum tipo de tratamento. E o que exatamente é o melasma? Da onde que surge isso? Em que camada da pele que isso se deposita? Nós temos a pele dividida em 3 camadas, a epiderme, a derme e o subcutâneo. Na derme nós temos as células responsáveis pela pigmentação da pele, que são os melanócitos. E esses melanócitos, todos nós, brancos, negros, índios, pardos, todos temos melanócitos. E cada um produz uma quantidade de melanina específica, dependendo da sua genética, dependendo da sua hereditariedade, né? Esses melanócitos podem trabalhar mais ou trabalhar menos. Esses fatores hormonais atuam nas enzimas que fazem a conversão da melanina. Então essa melanina vai se depositando nessas camadas da pele e elas podem ter uma deposição superficial, como podem ter uma deposição mais profunda. E isso, inclusive, vai interferir na questão do tratamento. Por quê? Porque aquela melanina que está depositada na superfície, ela vai ter uma resposta melhor ao tratamento. Por quê? Porque está mais superficial, então é mais fácil de você atingir através dos clareadores, dos ácidos, dos lasers, dos peelings, né? Que são as propostas de tratamento hoje para essas manchas. Já aquela melanina que está mais na profundidade, ela vai ter dificuldade de ser removida. Então, às vezes você fala assim, tá, mas o melanócito é doente, então vamos nos livrar dele? Isso a gente também não pode fazer. Por quê? Porque eu teria uma mancha inversa, uma mancha branca. Então, esse melanócito doente não tem como eu acabar com ele. Tem como eu mexer na questão da deposição da melanina. Todos nós, durante a vida, temos um copo. Vamos citar um exemplo simples, uma analogia, né? Esse copo, cada um tem do seu tamanho e do seu formato, não é igual entre todas as pessoas. Vamos citar um exemplo. Durante a vida, a gente vai enchendo esse copo com pigmento, que é a melanina. Então essa melanina, tem gente que enche o seu copo mais rápido e tem gente que vai demorar a encher o seu copo. Então tem mulheres que vão apresentar as manchas aos 20, 30 anos e tem mulheres que vão apresentar manchas aos 40, 50 anos. Porque muitas vezes a paciente chega e fala assim, a minha mancha surgiu lá na praia quando eu fui em Fortaleza. Aí eu sempre digo para ela, eu falo, lá o seu copo transbordou. Por quê? Porque você encheu ele ao longo da vida e aquela foi a situação limite, quando ele não aceitou mais nenhuma gota de melanina e ele transbordou na melanina. Bom, nós já vimos que questão genética não dá para fugir. Modificar, né? Questão hormonal. Durante o período gestacional, quando a gente tem essa enxurrada de hormônios, a gente também não consegue fugir. Sim. Agora eu queria que você fizesse esse contraponto. O que a gente pode fazer fora a parte genética, fora período gestacional, para a gente poder minimizar isso? Na obstetrícia, nós obstetras ficamos muitas vezes com as mãos amarradas, porque tratamento quase algum pode ser instituído. Sim. E aí a gente fica lá na nossa batalha diária de usa protetor solar, usa protetor solar. O que mais que pode ser feito? Olha, eu te falo hoje que não é uma batalha só de vocês. Hoje, se o paciente vem para este tratamento, embora ele faça todos os outros que nós sugerimos, a resposta e a disciplina é o que vai fazer a diferença no tratamento. É o dia a dia dele com o uso do filtro solar. Então, mesmo que você invista em opções de tratamento, isso é uma coisa para a vida.
que a pessoa tem que ter aquele hábito. Isso ela não vai poder mudar nunca, mesmo que ela faça o melhor tratamento que tenha para melasma. E às vezes o melhor que é para mim não é melhor para você, né? E isso é um desafio para o médico dermatologista também, né? Então você encaixar a melhor opção. Eu falo que você não conhece o melasma do paciente quando ele chega na sua sala. É conforme você vai avaliando ele ao longo do tempo, sabe? De que forma que ele responde. Então isso influencia e é diferente de pessoa para pessoa. E você me disse há pouco sobre os filtros solares, Sim. o filtro que ele é físico e o filtro que ele é químico. Sim. Explica para os nossos telespectadores. Sim, a questão do filtro químico, todos os filtros solares basicamente são químicos, porque eles vão agir sobre as células da pele e vão atuar na reflexão da luz. Então essa luz, ao invés de ser absorvida, ela vai ser irradiada para o ambiente. O filtro físico, vou te citar um exemplo que não de creme. Um chapéu é um filtro físico, um óculos de sol é um filtro físico, uma manga comprida é um filtro físico. E nas composições dos filtros químicos, a gente tem substâncias que causam essa barreira de proteção, como se fosse uma maquiagem. Então, o fato de você estar usando uma base de maquiagem, por exemplo, ela é um filtro físico também. Ela não é química, mas ela é física. Aí vocês viram? Passar uma boa base além do filtro solar, além de você ficar mais bonita, ainda está protegendo. Mas vamos falar agora especificamente da gravidez. O que as nossas grávidas podem e devem fazer durante esse período, tanto para evitar que essa incidência de melasma seja tão alta, quanto para tratar já nessa fase? A gente sabe que o período gestacional ele é um período que a produção de melanina está aumentada. Então, na grávida, a gente tem não só o melasma, mas também ela tem o escurecimento das areolas mamárias, ela tem o escurecimento da linha negra no abdômen, ela tem o escurecimento da região genital. Então, isso é típico da gestante. A gente sabe que isso, com o tempo, vai voltar a clarear. Muitas vezes não vai voltar a ser o que era antes, mas então a gente sabe hoje que os hormônios ligados à gestação são responsáveis pela pigmentação de diversas regiões, inclusive do melasma. Nós hoje temos mulheres que já começam a usar as pílulas anticoncepcionais muito jovens, então já entra no período gestacional com uma predisposição maior ainda ao aparecimento das manchas. Por quê? Porque já tomavam pílulas antes de engravidar, né? Então essa incidência tem aumentado e também por conta da própria irradiação, da iluminação, da luz ultravioleta. E um detalhe importante que eu gostaria de deixar claro, muitas vezes a gente pede para o paciente, fala, olha, você precisa do filtro mesmo em ambientes fechados. Sabe por quê? Porque essa luz visível, que é a luz que a gente tem dentro dos ambientes, ela é uma luz que mancha. Então a gente sabe que mesmo que fique, tem que usar o protetor. Eu só vou adquirir melasma se eu for no parque, se eu for na piscina, se eu for no clube, se eu for ficar exposta. Não, mesmo no ambiente fechado a gente vai escurecer essas manchas. Então, como você disse, é um período que existe contraindicação de diversas medicações por conta, né, de efeitos ligados ao próprio bebê. Então a gente contraindica muitos das opções de tratamento do melasma na gestação. São poucos os ácidos, poucos para não citar exatamente um que a gente pode usar, que é o ácido azelaico, né? E essas opções de associação dos filtros, tanto o químico quanto o físico. Então, a gestante, assim, infelizmente, né, a gente queria ter outras opções para oferecer. E às vezes ela, na tentativa de querer resolver o problema, procura uma esteticista, procura, às vezes, um profissional que pode não estar capacitado e às vezes até agravar né, esse tipo de mancha. Então, aquilo que eu falo que a gente não consegue remediar, pelo menos a gente não pode piorar, né? Então, se a gente sabe que ela pode piorar com a exposição e se eu posso fazer só a proteção, é a proteção que eu tenho que investir. E pegando esse gancho que você falou sobre os anticoncepcionais, isso é importante. Então, assim, não é que os anticoncepcionais causem manchas, causem melasma, mas os anticoncepcionais são medicamentos hormonais. E aí, como bem foi dito aqui,
Se a gente junta a genética, a gente junta a questão hormonal e a gente junta a exposição solar, tudo isso junto e misturado pode culminar em um melasma. E se essa paciente vem usando essa reposição hormonal, vamos dizer assim, que seria o anticoncepcional, 10, 15 anos, engravida, e aí soma-se tudo isso, aí de repente é o que você falou do copo, esse copo pode transbordar. Então não é que vocês devam deixar de usar anticoncepcional com medo de manchar. Mas, se estão surgindo manchas, procurem o dermatologista, porque todo esse ambiente vai ser avaliado. Sim, na verdade o efeito ele é cumulativo ao longo dos anos, né? Então, muitas vezes o efeito do sol, que não são só as manchas, né? Mas a própria questão do envelhecimento, do próprio câncer de pele, isso, conforme os anos vão se somando, essas incidências vão aumentando das patologias de pele, né? Então, hoje a gente sabe que um dos nossos principais vilões, porque a gente mora no Brasil, então mesmo nós estamos no inverno agora, né? A gente sabe que a exposição é contínua. Contínua e cumulativa, vocês prestaram bem atenção nisso. O sol que a gente toma na infância, o sol que a gente toma na adolescência, nós vamos pagar por essa conta na vida adulta e na velhice. Né? E você sabe um detalhe importante, muitas vezes a paciente vem para o tratamento do melasma e ela chega aqui e ela fala assim, mas doutora, eu coloco uma toalha no meu rosto como eu vou tomar sol. Mas ela chega toda bronzeada, sabe? Ela põe a toalha no rosto, mas ela chega com a marquinha do biquíni em dia, né? Então eu digo pra ela, eu falo, olha, o seu melanócito, ele não sabe que ele tá na perna, ele não sabe que ele tá no braço, ele não sabe que ele tá no rosto, ele tá no corpo inteiro. Então você estando exposta, você continua mandando mecanismos de ativação da melanina, né? Pode não ser específico no rosto, que eu acho legal realmente proteger mais o rosto, né? Até porque é o nosso próprio cartão de visitas. Mas a gente tem que cuidar do corpo como um todo. E agora a gente está nessa moda de vitamina D, de vitamina D, de vitamina D, mas isso não é para incorrer nos exageros. Sim, nos expor ao sol, a luz solar, ela é benéfica no nosso organismo. Mas isso feita de forma excessiva ou de forma incorreta vai acabar causando mais mal do que bem. Com certeza, e a gente tem horários para essa incidência. Você pode muito bem repor a sua vitamina D tomando um sol logo no início do dia. Nada mais do que 15 minutos não seja suficiente, então não precisa daquela exposição exagerada ao meio-dia, sabe? Então a gente tem critérios e cuidados que a gente consegue suprir todas as partes. A natureza trouxe o Barbatimão. Agora, a Ana Matos Cosméticos traz os benefícios do Barbatimão em uma linha natural e sem corantes para você. Sabonetes, sabonete líquido, creme para as mãos, creme hidratante para o corpo e pós-barba. Linha Barbatimão Ana Matos. Nada mais natural que cuidar de você. Nas melhores farmácias e no site www.anamatos.com.br. Família feliz é família protegida. Na Vacine Care, você encontra vacinas importadas para crianças, adolescentes e adultos. Furo de orelha seguro e higiênico, teste de alergias, teste do pezinho, rede fria controlada 24 horas por dia. Temos um espaço especial e divertido para o seu filho e uma equipe de profissionais especializados. Vacine Care, clínica de vacina especializada. Casa Design Móveis. Nova loja. Altos da Afonso Pena. Venha e surpreenda-se.
A Abrap Saúde lança o cartão Life Care, um programa completo de saúde para a sua família. Consultas médicas, exames, partos e cirurgias com até 70% de desconto, sem burocracia, sem carência e sem limite de idade. Auxílio funerário familiar e convênios com farmácias, laboratórios e clínicas de imagens. Presente nas principais cidades do estado. Programas a partir de R$ 49,00 para toda a família, pai, mãe, sogro e sogra. Abrap Saúde, o melhor para a sua família. Olá, telespectadores do programa Saúde em Foco. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a doutora Samira Daige, sou médica, apresentadora do quadro Bem-Estar Bem, e hoje vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre emagrecimento, esse assunto que eu amo abordar e que é de interesse e utilidade pública. Hoje vamos entender melhor a relação entre o sono e o emagrecimento. Vocês sabiam que dormir bem ajuda a emagrecer? É verdade, uma boa noite de sono ou um padrão de sono de boa qualidade reduz os níveis de hormônios e substâncias que estimulam a fome e aumentam o acúmulo de gordura. Assim como também aumentam os níveis sanguíneos de substâncias que possuem efeito contrário a essa, ou seja, substâncias que proporcionam saciedade. Então, atenção a todos que estão precisando ou querendo emagrecer. Tão importante quanto mudar os hábitos alimentares, ter um sono de boa qualidade é um fator determinante para esse processo. Já deu para perceber que dormir mal pode estar te ajudando a engordar. Para comprovar essa tese, um estudo científico realizado fora do Brasil demonstrou que um adulto que dorme menos de 5 horas por dia tem mais de 50% de chance em adquirir sobrepeso ou obesidade. E aqueles que dormem menos de 4 horas, essa chance se eleva para 73%. Mas como saber se o meu sono é adequado? Ou melhor, como saber se o meu padrão de sono é bom? Essa história de que todos devemos dormir 8 horas por dia é uma verdade relativa. Nem todos necessitam dessa mesma quantidade para obter os benefícios de um sono restaurador. Cada um possui necessidades biológicas diferentes. Alguns precisam dormir menos, já outros mais. O segredo é descobrir qual é o seu padrão de sono adequado. Um bom parâmetro para essa avaliação é observar se há acúmulo de cansaço ao longo do dia, sonolência, por exemplo, e também ao longo da semana. Se na sexta-feira o seu cansaço for expressivamente maior que a sua disposição da segunda-feira, provavelmente há distúrbios na quantidade ou qualidade do seu sono. Outros parâmetros de avaliação a ser citado é a inconstância do sono, por exemplo, a insônia inicial, que é a dificuldade em pegar no sono, ou a insônia tardia, ou também conhecida como terminal, que é quando por algum motivo o paciente interrompe o sono. O ronco também pode ser um sinal de sono ruim, já que a maioria dos pacientes que apresentam esse distúrbio inconveniente pode também ser portador de apneia do sono, uma outra doença que está relacionada não só com o ganho de peso, mas também com a elevação do risco cardiovascular. Sendo assim, se você se identificou com algum dos parâmetros citados, cuidado, pois a qualidade do seu sono pode estar ruim e isso pode estar prejudicando o seu emagrecimento. Na dúvida, procure sempre um profissional da área da saúde. O quadro de hoje está quase acabando. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema. E não se esqueçam, o processo de emagrecimento é a soma de vários fatores e ter um sono de qualidade é um fator determinante para o sucesso da perda das gordurinhas. Por hoje, eu fico por aqui e não se esqueça, estar bem é bem-estar. Bons sonhos! Hoje no nosso quadro Intimidade, nós vamos falar sobre atrofia genital, mais especificamente atrofia vaginal. A vagina, ela é um canal e esse canal é revestido por um tecido mucoso. Esse tecido, ele sofre influências da idade, ele sofre influências dos hormônios, ele se altera. Quando a menina nasce, na sua infância, esse tecido ele é um tecido fino, com pouca elasticidade, atrófico. No período fértil, depois que essa mulher começa a menstruar, esse tecido se torna mais grosso e com maior elasticidade.
E depois, no advento da menopausa, com a diminuição dos hormônios, ele volta a ficar fino e com pouca mobilidade. Na época do período fértil, a mucosa vaginal ela se assemelha a uma lycra, que é um tecido grosso e com bastante elasticidade. Ele tem fibras, que no caso da gente são fibras colágenas, que vão manter a integridade desse tecido e que ele é capaz de esticar e encolher. Já na menopausa e também na infância, mas principalmente na menopausa, a mucosa vaginal se assemelha a uma seda, que é um tecido extremamente fino e praticamente sem elasticidade alguma. As alterações sofridas pela mucosa vaginal, elas dependem sim, principalmente de ação hormonal. Mas hoje a gente sabe que existem tratamentos para essa atrofia genital, principalmente depois da menopausa. Pois hoje as mulheres, mesmo após a menopausa, têm sua vida sexual ativa. E essa atrofia genital causa dor, causa incômodos e a paciente acaba tendo uma diminuição de libido também por conta disso. Hoje a atrofia vaginal pode ser tratada com o uso de cremes à base de hormônio, com o uso de cremes hidratantes, com o uso de reposição hormonal e também com o laser genital, que estimula a produção dessas fibras colágenas em todo o canal vaginal. E para isso é só procurar o seu médico, o seu ginecologista e levar até ele essa queixa, que tem tratamento desde que seja com a abordagem correta. Olá, sou o Luciano Nis, estamos aqui com o quadro Esporte é Saúde e hoje vamos conversar com o médico do esporte, Rodrigo. Qual que é a importância do médico no esporte? O médico especialista em medicina do exercício e esporte, ele atua no atendimento do atleta profissional, do iniciante e indivíduo comum. É uma espécie de clínico geral voltado à prática de atividade física e promoção de saúde. Ele não substitui a atuação dos outros médicos especialistas. Qual que é a importância da atividade esportiva? Nós sabemos que o sedentarismo é uma epidemia mundial, com aumento de risco de mortalidade e morbidade. A atividade física combate o sedentarismo, estimula melhoras de níveis pressóricos, de níveis glicêmicos, melhora a resistência física, melhora o desempenho físico, melhora a qualidade do sono, estimula o desenvolvimento humano físico e social dentro de todas as faixas etárias. E qual que é o risco da atividade física? Mesmo os pacientes que não apresentam nenhuma contraindicação à atividade física, eles apresentam risco durante a atividade física. Dependendo do tipo de esporte, da idade do paciente, ele está submetido ao risco de ter lesões, desde lesões musculoesqueléticas, tais como entorses, distensões musculares, fraturas, até os riscos cardiovasculares, como a morte súbita, o infarto do miocárdio. Como que você avalia o risco da atividade física? O objetivo de uma avaliação com médico especialista em medicina do exercício e esporte é a detecção dos fatores de riscos clínicos e ortopédicos para a prática de atividade física, buscando uma abordagem individual na prevenção de lesão. Olá, eu sou Renato Silva Nasser, fisioterapeuta, diretor clínico da Arte Fisioterapia e doutor pela UFMS. E hoje, no quadro Prevenção em Foco, patrocínio da Clínica Secor, nós vamos falar sobre os fatores que influenciam no aparecimento da demência relacionada à terceira idade. As demências, de uma maneira geral, estão entre os fatores que mais influenciam na qualidade de vida do idoso. Recentemente, em julho de 2017, saiu um estudo. Os autores concluíram que 35% das demências são evitáveis. No estudo, eles observaram que hipertensão, diabetes, a não regularidade na prática de exercícios físicos e principalmente a não estimulação cognitiva são os fatores que mais influenciam no aparecimento da demência precoce na terceira idade. O quadro Prevenção em Foco fica por aqui e vamos lembrar que tão importante quanto a prática regular de exercícios físicos é manter a cabeça também ativa, lendo bastante, procurando fazer várias atividades que estimulem o cognitivo.
Gostaram das informações passadas? Todas elas podem ser acessadas no nosso site saudeenfocoms.com.br.